Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é o Pensando Oculto Novos Temas, apresentando o sistema enoquiano na Casa da Sabedoria Olor, com Olor Madá. Olá, Olor Madá. Olá, Larry. Tudo Olá, bem? tudo jóia. Olá, Arnaldo, nosso simbolista. Ô, olá, Larry. Arnaldo, por favor, Olá, apresente Olor Madá e vamos à entrevista. Tá o tema. olá, Madá. Seja bem-vindo ao canal A Verdade com Larry. Muito Por obrigado, favor, Arnaldo. por favor, fique à vontade para discorrer sobre seu trabalho e o tema da entrevista. Obrigado. Obrigado, Larry, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o sistema enoquiano, que é a base, né, do que nós vamos apresentar hoje aqui. É, o sistema enoquiano, ele é um sistema criado pelo pensador e ocultista John Dee, no final do século XVI, né, junto com o seu parceiro mais famoso, que foi Edward Kelly. Ele trabalhou com um sistema no qual ele acabou esbarrando com contato com anjos, né? Então eles contataram anjos supostamente, e isso foi na Inglaterra elisabetana, né? O John Dee ele foi alquimista, conselheiro da Rainha Elizabeth, a primeira Rainha Elizabeth, e foi também um erudito renascentista fascinado por ciências ocultas. Uh, eu comecei a estudar ocultismo há muito tempo, desde tenra idade, contando entre interesse pelo tema, que desde adolescente me fascinou, depois fazendo parte de ordens esotéricas, né, lendo material, praticando com grandes nomes aqui no Brasil, né, e lendo material de bastante referência no cenário mundial. Eu baseei todas as minhas práticas, né, desde o início, e chegamos aí com o sistema, né? Então eu posso dizer que tem uma estrada bastante longa aí de pelo menos 2 décadas de prática sólida, e foi o que nos trouxe a construir um sistema chamado a Casa da Sabedoria, baseado no Enoquiano. Por enquanto é isso, uma breve introdução, e eu estou à disposição aí do senhor para poder fazer qualquer pergunta. Muito bem. Olá, Madá. Nós temos algumas perguntas selecionadas da nossa audiência. Poderia começar a responder algumas perguntas? Claro. Muito bem. Temos a primeira questão. O que é a magia enoquiana? Tem suas origens com Enoque? A magia enoquiana, ela recebeu esse nome do pensador John Dee, né, praticante do sistema. Na verdade, quem, junto com Edward Kelly, desenvolveu o sistema, e ele batizou a magia enoquiana, ou o sistema enoquiano, porque ele não considerava como magia, né? Ele não chamava de magia. Dee, ele era um cristão bastante fervoroso, e ele acreditava que o que ele fazia era extremamente elevado, né, em termos de prática cristã, e, e ele batizou o sistema como sistema enoquiano por causa do patriarca Enoque. Então, não, ele não teve origem com o patriarca Enoque. No entanto, ele recebe esse nome porque Enoque andou com os anjos, né? Então, como ele acreditava que ele estava contatando anjos, né, o John Dee, ele deu esse nome para o sistema. Ótimo. Temos aqui mais uma questão. Como é a ritualística básica? Bom, a minha ritualística básica hoje ela difere bastante do que é praticado em ordens esotéricas, né? Foi um sistema que nós começamos criando, né? Eu tive o auxílio de outros fratri. Nós criamos ele de forma bastante crua, inicialmente, com as bases do sistema enoquiano praticado na Ordem da Aurora Dourada, ou Golden Dawn. E conforme nós começamos a receber contatos também com essas inteligências, nós fomos refinando o sistema, né? O nosso sistema hoje, a grande diferença dele é que ele é um sistema totalmente voltado para o autodesenvolvimento. Poderíamos dizer que
ele é quase um substituto a sistemas como a magia de Abramelin, ou Liber Samekh, né, que seriam, digamos, caminhos ou práticas que levam ao contato com o Sagrado Anjo Guardião. Arnaldo, Frater Oller, eu tenho uma dúvida. Você podia Sim. aprofundar um pouco mais essa sua interpretação pessoal da substituição da sua ritualística pela magia de Abramelin? Claro, Por favor. a magia de Abramelin, ela visa um processo devocional, né? Tá, que Assim através como dele a gente entra em contato em algum momento com o sagrado, com o SAG, com o sagrado anjo guardião, certo? Exatamente, exatamente. E a Tá, chave continue. para o contato com o SAG não é o sistema, e sim a devoção. Tá, Você pode ver, por exemplo, no sistema da magia sagrada de Abramelin, você tem um crescendo. Começa invocando apenas algumas vezes, fazendo as orações, no caso, né? certo. Até que você passa o dia inteiro no oratório, tendo que ser servido, né? Recebendo Sim. toda a assistência necessária para que o trabalho seja concluído, a obra seja concluída. E o sistema enoquiano, ele não carece, por exemplo, de um auxiliar ou de uma, como é que eu vou dizer, uma reclusão tão exacerbada, eu Tão diria assim. drástica. Tão Tão drástica, drástica. exatamente, exatamente. Mas ele é mais longo. Então Tá, ele tem início, né? O sistema da Casa da Sabedoria, que foi concebido entre o nosso grupo, né? Chamado certo, Salman Adnan, que significa Casa da Sabedoria. certo. Ele tem início na Páscoa, primeira lua cheia do ano astrológico, Tá, e ele segue todas, né? São invocadas todas as tabelas, né? Toda a tabela da união, as tabelas elementais do sistema enoquiano são invocados, né? Então você tem os anjos da medicina, os anjos das pedras preciosas, os anjos da comunicação, né? De diversas virtudes ou áreas do conhecimento, e eles vêm trazer a inspiração deles, no caso, e contatos, né? Mas, basicamente, respondendo a pergunta, Frater, hum, é, uh, a ideia, no caso, seria o processo devocional do sistema, né? E eu posso dizer que realmente ele leva a contatos bastante interessantes nesse sentido. tá. Entendi, entendi. Você se importaria num futuro, não agora, de fazer uma entrevista especial para os canais A Verdade com Larry, só trabalhando com essas questões do Sagrado Anjo Sim. Guardião e do sistema da Casa da Sabedoria? Será uma honra. Então nós já temos já pré-marcado, Arnaldo, a nossa segunda entrevista com o Frater Oller. Continue, por favor, Frater Oller. Continue, por favor, Arnaldo. Então, Frater Olor, por favor, temos mais uma questão. Sim. Você usa receitas prontas para as práticas? Eu comecei usando receitas prontas. Hoje nós desenvolvemos uma ritualística que ela segue uma lógica do que nos foi ensinado e do que nós testamos na prática, né? Isso não é uma coisa que foi criada a esmo. O sistema é um sistema vivo, né? O sistema da Casa da Sabedoria é um sistema vivo, e ele, assim como qualquer sistema mágico e principalmente devocional, né, porque a gente trabalha com basicamente da mesma forma que Di trabalhava, com orações, com evocações, né, esse digamos assim, o core do sistema. É, então ele é um sistema muito simples e complexo ao mesmo tempo, porque esse processo devocional ele vai levar o praticante como é que eu posso descrever isso? A Umas... olhar para dentro de si, né? Uma viagem interior
e ao mesmo tempo tendo contato com essas inteligências que vão eventualmente vir orientar. Então você vai ter sensações da presença divina, né? Que eu chamo de ágape, né? Que é aquela sensação o praticante, isso é uma constante entre, né, os praticantes que atingem esse nível, eles relatam a mesma coisa, que é aquela sensação de contato, de lágrimas, de sensação da presença divina, né? É uma coisa bastante interessante. E claro, eu sou suspeito para falar do sistema, mas só essa sensação e esse tipo de contato ele já faz todo o trabalho, toda a obra valer a pena. Tanto é que eu estou realizando esse ano o 5º ano. Eu fiquei em 2 anos anteriores a 2025 em hiatos por causa de estudos, por causa de trabalho, viagem, família. Então, fiquei impedido, mas anteriormente eu havia feito 4 anos, desde 2019 até 2023. 2022, 2023, 2024 eu acabei não realizando o sistema. Muito bem. Temos mais uma questão, tudo bem? Sim? O que é a Salman Yadna? Como você chegou nesse sistema? Bom, então, como eu havia falado, a Casa da Sabedoria, ou Salman Yadna, foi o nome que nós escolhemos, né? Não foi um nome inspirado, nada, foi alguma coisa assim, nós pensamos por causa do formato que as práticas tomaram. Como eu falei, são práticas devocionais em que se faz as orações, se utiliza as chamadas enoquianas, né? Conforme os quadrantes que estão sendo convocados, no caso, e nós percebemos que mais do que efeitos de pedir coisas materiais, o que nós praticantes percebemos é que quando você usa o sistema para pedir coisas materiais, geralmente dá problema. Eu não sei, eu vou usar uma analogia muito engraçada que a gente comenta do desenho Caverna do Dragão dos anos 80, que tinha aquele mago que quando ele precisava puxar alguma coisa sempre dava errado, né? A impressão que dá é que quando você usa o sistema enoquiano para adquirir alguma coisa, tentar adquirir alguma coisa material, né, vem uma lição kármica. É mais ou menos a carta do diabo, assim, digamos, né? Você quer, mas você tem que pagar o preço. Então, essa é a sensação que dá. No entanto, nós começamos a usar o sistema para inspiração, para que essas inteligências pudessem nos trazer o conhecimento, as respostas necessárias para que a gente seguisse, né, ou conseguisse vencer determinados desafios que estavam Ao invés, então, de pedir o peixe, a gente pediu para aprender a pescar. Essa o pulo do gato do sistema. E aí a coisa começou a funcionar. E ela funcionou de forma inesperadamente boa, né? Assim. Desculpa a minha intervenção, Arnaldo e Frater Olor. Eu preciso saber, eu gostaria de saber se você tem algum exemplo bem específico sobre isso que você falou agora aí no final. Ou seja, eu não, me deram uma vara para pescar, tá? O que surgiu objetivamente para os nossos seguidores aqui do canal A Verdade com Larry, para ter uma coisa bem didática mesmo, um exemplo assim, que vem atualmente. Talvez o exemplo mais louco que eu posso citar, e eu não estou falando isso da boca para fora, porque todas as minhas sessões elas são gravadas, o áudio. Tá. Então eu devo ter mais de 600 horas em áudio das sessões, inclusive 2019 foi o ano do aprendizado em que eu recebi muitas correções para o sistema, né? Digamos assim, agremiações de ideias, de sugestões vinda dessas inteligências e também coisas que eles dizem assim, isso aqui não faz sentido. Isso aqui é uma coisa que ela não... Dentro da nossa realidade, ela não é verdadeira. Então, não precisa ter essa coisa. Então, esse tipo de correções foram sendo sugeridas. E em 2020,
foi o ano em que, por exemplo, me foi dado o nome Olor Madá. Né, eu passei por uma espécie de batismo, nós fizemos as primeiras reuniões em grupo da Casa da Sabedoria, né, alguns dos fratri já deixaram o grupo, né, outros ainda continuam, sempre foi um grupo pequeno, porque o sistema ele é como uma roupa que a gente veste, precisa se sentir bem usando o sistema, ele precisa ser confortável para você. Assim como o budismo é para um, ou tipo o Telema é para outro, né? É Certo. um sistema, é uma prática, enfim. Então, foi os 2 anos mais intensos, digamos assim, né? Certo. Do sistema. E acabei falando demais agora, Frater, mas Agora eu quero o exemplo. Você ainda não deu o exemplo. Ok, em 2020, antes de iniciar as práticas do ano de 2020, eu estava preparando, eu tinha uma sala em que eu, né, praticava, alugada no centro da cidade onde eu morava. Certo. Era uma capital. Tá. E naquele ano, início mentira, final do mês de janeiro, durante uma sessão né, da Salman Yadnar, me foi dito o seguinte: esteja preparado porque o mundo todo vai parar. Vai tudo, as pessoas não vão sair de casa, vai parar tipo, no momento eu visualizei tudo, a capital toda parada, tudo absolutamente parado, né, abandonado, nenhuma pessoa no centro, andando, ou pouquíssimas pessoas, e me veio à mente a música do Raul, O Dia em que a Terra Parou. Certo. E eles disseram, olha, né, eu digo eles, né, eu tô tão habituado a falar desse jeito, mas essas inteligências, né, disseram, Tá. olha, vai acontecer uma coisa que vai parar o mundo. E me mostraram, eu tive esses insights, eu digo, não, esse tipo de coisa eu não quero saber. Eu fiquei nervoso na ocasião, eu tenho esse áudio gravado, porque eu não relatei. Eu pensei, bom, agora eu tô ficando bem louco, né? Não vou relatar isso aqui, porque quem ouvir depois, né, vai pensar, não, pronto, ele pirou. Mas eu peguei naquele momento, eu desliguei tudo, terminei a operação, né, dei licença de partida para as inteligências e eu liguei pro Frater, com quem eu sempre conversava e trocava muitas ideias sobre resultados, insights, coisas recebidos pelo sistema. E eu disse: olha, Frater, aconteceu isso aqui, eu acho que eu estou ficando louco, me ajuda. Eu falei para ele, eu pedi ajuda, eu digo: me ajuda, seja a minha âncora psicológica, porque eu acho que eu estou fora, né? Eu estava muito nervoso. E algumas semanas depois, nós tivemos o estouro da pandemia Certo. e foi exatamente como aconteceu, como na visão, né? E de certa forma isso te ajudou? Esse alerta foi bom para você? Esse alerta foi bom para mim. Foi bom para mim. Tá. Porque a partir dali eu comecei a aprender a filtrar o que era realidade e o que era fruto da minha criação. Porque uma coisa que o praticante que está iniciando, ele precisa entender é que a nossa mente ela é puro ruído. Vem muito ruído. Tá. E você aprende a discernir o que são as inteligências falando, porque o diálogo que é feito com elas, ainda que mentalmente, ele é muito claro e ele tem uma sequência lógica e elevada. É de cunho elevadíssimo e tem coisas que você não sabe que são ditas ou comprovadas, como foi esse caso. Enquanto que quando é criação pessoal, você tem muita coisa truncada, são ideias truncadas que elas param pela metade e elas não têm sequência, porque a mente ela tá jogando ruído, né? Eu não sei se eu me faço entender, Não, mas é não, um. não. Eu acho que tá interessante, até porque vai de encontro com até para não interromper vocês, vai de encontro com a pergunta que o nosso co-apresentador, o querido apresentador Arnaldo Luquezzi vai te fazer agora na sequência.
Arnaldo, por favor. Olha, parece incrível, mas parece até uma redundância. A questão seguinte é: quais são os resultados que você alcançou com a prática do enoquiano? Olha, Arnaldo, os resultados que eu alcancei não são os resultados que eu buscava quando eu era adolescente. Que e quem me disser o contrário, que provavelmente é hipócrita, mas enfim. Quando eu era adolescente, eu me fascinava pelo ocultismo e eu buscava o quê? Poder, riqueza, influência, né? Todas as coisas, digamos assim, Os materiais. clichês. Os clichês Exatamente. habituais. Perfeitamente. O que eu consegui com o sistema da Casa da Sabedoria, o Salmaniyadna, foi mais equilíbrio mental. Eu encontrei paz, uma paz que eu não tinha antes. Eu era uma pessoa sempre muito estressada, muito ansioso. E tudo isso o sistema me trouxe. Talvez por causa da meditação forçada, né? As meditações eu conduzia elas pelo menos por meia hora. Né? Se vem algum contato, ok, ótimo, ele vai ser registrado. Se não, eu meditava, eu ficava fazendo respiração, e talvez seja isso, né? Muito provavelmente pode ser. Mas em contrapartida, eu tive também outros benefícios, como por exemplo, na questão da visão material. Começar a compreender o material como energia. Né? E tudo aquilo que muitas vezes a gente vê como algo talvez sujo, baixo, ou que não deve ser buscado, ou não deve mexer, ou é pecado, né? A gente tem muito isso do cristianismo, da nossa bagagem cristã. Eu comecei a ver como energia. E você entra num modo estoico, né? E isso para mim foi muito bom. Esses foram os resultados que eu posso falar por mim e são relatados também por muitos dos praticantes. Né? Sem falar que automaticamente esse tipo de estado em que você está mais tranquilo, em que você está mais focado, em que você está em paz interna, ele te permite alcançar níveis mais elevados no material. Ele te permite galgar os degraus do material com uma facilidade. Né? Então, Mais ou basicamente. menos dentro, desculpa interromper, mas só para tentar ajudar na explicação, talvez alguma coisa próxima daquilo que você falou há uns minutos atrás, de que o conjunto todo da Casa da Sabedoria tá te trazendo não te dá o peixe na tua mão, mas tá te dando algumas varas aí fáceis para você conseguir pescar, que Exatamente. facilitam as coisas. Facilitam as coisas. E não apenas a vara com a pesca, mas então os tipos de isca que você vai usar, os anzóis, o tipo de linha, o tipo de molinete ou carretilha que vai ser usado. E quando usar? Essa é a grande questão. Então, digamos assim, é uma espécie de coaching espiritual que acontece. Tá, um conselheiro espiritual, tá. Isso, Só que é um exatamente. conselheiro super antenado, vamos dizer assim, né? Além do que a gente conhece aqui. Tá. Além do que a gente conhece. Arnaldo, me permite, por favor, eu vou fazer uma pergunta extra dentro do que ele está Sim, explicando, tá? É rápido. Eu queria perguntar uma coisa já pragmática para os nossos seguidores e seguidoras aqui. Por exemplo, você citou a questão original do Dr. João Di em relação ao cristianismo, a questão cristã em geral. Tem algum impeditivo de origem religiosa, por exemplo, que nem você tem vertentes da Rosa Cruz que só aceitam cristãos, por exemplo. Eu estou dando um exemplo muito específico, mas você entendeu onde eu quero chegar. Ou seja, eu sou um praticante da Wicca, né? Enfim, da bruxaria em geral. Eu teria um Sim. impeditivo de fazer as meditações da Casa da Sabedoria? Não, não, pelo contrário.
A Casa da Sabedoria ela tem muito das religiões naturais, Tá, né? tá. E também da teurgia. Então, e do cristianismo também. Eu poderia dizer que, na verdade, né, Uhum, isso é opinião pessoal minha, tá, né? Espero que todos os ouvintes eles possam entender isso. tá. Mas o sistema da Casa da Sabedoria ele te entrega um cristianismo original. E eu vou explicar o porquê. Nós temos os 4 elementos, que seriam os 4 braços da cruz, Certo. né, dentro do sistema. E é muito difícil, né, o Larry, como conhecedor de astrologia e de tarô, ele sabe disso, que um Uhum, mapa astral tem um equilíbrio elemental. Então, às vezes, tá. a gente puxa um pouco mais para o fogo e para a terra, um pouco para a terra e Isso. para a água, né, ar É e muito tal. raro você E pegar um mapa em que todos os elementos estão harmonicamente ou igualmente representados. Sempre há um desequilíbrio de um lado, do outro e por aí vai. exatamente. E o sistema da Casa da Sabedoria, ele começa a te alinhar entre os braços da cruz, até que você consegue, digamos assim, metaforicamente, chegar no meio da cruz. Tá. E, isso foi uma sessão de meditação em que me veio esse insight, né? Me foi explicado que quando você consegue atingir ali esse meio da cruz, é como se você tivesse na região do peito, né? Me foi mostrado, coração, se forma um ninho para que o verdadeiro Cristo possa viver ali. E a segunda chamada enoquiana, ela trata exatamente disso. Ela fala de um casamento, né? Que nas minhas entranhas, né? Hum. O casamento que ocorre internamente. Eu não sei, eu posso ler aqui, eu vou dar uma olhada se eu puxo aqui a tradução da segunda chamada, mas ele fala de um casamento interno. Então você tem um casamento com o Cristo interno e ele passa a viver ali contigo. Essa é a orientação. A partir do momento que você, digamos, vence a cruz, entre aspas, né? Essa é a É ideia. como se a sabedoria ficasse mais perto de você permanentemente. Exatamente. E não a E a partir sabedoria só do... no geral, né? A sabedoria prática no dia a dia. Isso, exatamente. A capacidade, aquela voz que fala assim, diz, não vá por ali. Tá, Não vá por ali, que ali vai dar problema. entendi. E a capacidade de observar padrões, Tá, né, que acontecem no seu ao redor, no seu derredor, tá. ela fica ampliada muito, é exponencialmente ampliada. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta de um outro norte, não, de um outro norte, não, da mesma linha. Já que a Sim. gente tocou no assunto da questão de Telema. Um telemita ou uma pessoa que goste muito da filosofia ligada a Telema, ela poderia fazer a Casa da Sabedoria sem ter nenhum assim problema, vamos dizer assim? Sim, Nenhum. qualquer prejuízo, claro, claro que pode. Qualquer pessoa pode, na verdade. Mas como eu falei, um sistema como a Casa da Sabedoria, ele é como uma vestimenta e a pessoa precisa se sentir bem. Então, Tá. como é devocional, tem muitos praticantes que eles querem o resultado acontecendo, eles querem ver o festival de fogos e artifício acontecendo na frente deles. E isso E o não sistema, é. Uhum. não, ele é muito sutil, é um sistema muito sutil. Tá. Ele é como você ir para academia, né? Não vai ser na primeira semana que os músculos vão aparecer. Entendi. Com o passar do tempo. Com o passar do tempo, você vai ganhando Então força, vai vamos lá, ganhando vamos ser agilidade. práticos aqui. Quanto tempo? Hum, Seis eu diria meses? Eu diria que para um iniciante Ah, seriam cerca de pelo menos 6 meses. tá. O que lembra um pouco o sagrado, o SAG, porque inicialmente seriam 6 meses, eventualmente um ano, alguma coisa assim, né? O Lembrando sagrado, que o sagrado anjo guardião para os seguidores não ficarem perdidos também. Tá. lembrando que a prática recomendada para um iniciante é de 5 dias por semana.
E essa Então prática é uma prática do quê? Meia hora por dia, mais? pelo menos meia hora. Tá, Ela geralmente no início ela tem uma hora, né? A gente recomenda uma hora para o iniciante, para que ele possa também, além das orações e das chamadas, fazer a meditação, tá, né? Que a meditação é que coloca ele no estado capaz de começar a receber as informações. tá. Só uma pergunta ainda dentro dessa questão. É, vocês não estão ainda formatados ou como uma ordem ou como uma fraternidade, ou como uma fraternidade. Ainda não, né? Não, 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 ainda não. Tá, tá. Já tem número suficiente para virar uma fraternitas? Não, nós temos uma ida e vinda muito grande de De. buscadores, né? Tá, Que nós entendi. passamos o sistema sem qualquer custo nenhum, ele é passado na íntegra. Tá, É claro que como essas inteligências, elas são mais ou menos como uma extensão de memória, né? certo. Como é que eu vou explicar isso? Elas se servem do seu arcabouço pessoal de conhecimento. Então, Ok, quanto mais você conhece, por exemplo, sobre sistemas de magia, quanto mais você conhece sobre, é, por exemplo, sobre tarô, sobre astrologia, sobre alquimia, melhor é para que essas informações possam ser passadas, elas são passadas com maior clareza. Mas isso não impede, por exemplo, alguém que não teve contato nenhum com algum desses sistemas, ou com ocultismo, ou nunca leu nada, nunca viu, de fazer o sistema, porque ela vai receber com exemplos do conhecimento dela, né, para que ela possa entender aquilo que está sendo passado. ok. É, Frater, eu vou pedir para o Arnaldo, por favor, fazer a última questão, porque ela já entra em coisas que a gente está falando. E depois eu vou pedir para você, gentilmente, para ajudar as nossas seguidoras e seguidores, até porque, obviamente, eu entendo que qualquer pessoa, no sentido geral, né, pode procurar vocês. Se você tem um e-mail ou alguma coisa para entrar em contato, tá? Certo. Arnaldo, por favor, a última questão. Sim, e mais uma vez, a última questão é mais uma redundância. Vamos lá. Como você recomenda que um iniciante comece a trabalhar com o sistema enoquiano? Essa é uma pergunta muito boa, Arnaldo. Nós recomendamos que o iniciante ele comece meditando com as tabelas, fazendo as orações, e estudando as chamadas antes de realizá-las, né? Compreendendo o que as chamadas trazem e entendendo qual é a história que elas contam, porque elas contam uma história. Elas começam com o operador ou o mago falando em nome de Deus, né? E então depois você tem um casamento alquímico em que você aceita a divindade para residir, né, dentro do teu coração, no teu corpo, tu te torna o templo da divindade e em seguida você tem os ciclos de vida do homem, né, com outras nuances também. Então, compreender as chamadas talvez seja uma das coisas mais importantes e começar a meditar com o sistema, com as tabelas. Nós trabalhamos com um formato do sistema bem diferente, no entanto, diferente eu digo no formato, né, no caso, mas muito parecido com o que Di fazia. John Dee, ele trabalhava basicamente com orações, as invocações deles eram feitas com orações. E, e nós trabalhamos da mesma forma. É, Arnaldo, se você me permite, só para mim estar ajudando já que nós estamos indo próximos do encerramento, Frater, por favor, você pode deixar já verbalmente o que é o e-mail e depois a gente coloca na descrição do vídeo? Larry, eu não tenho agora uma forma de contato,
Tá. Na verdade, nós tínhamos um site, tivemos um problema com, na verdade, não problema, né? Mas não houve procura. E o grupo, o próprio grupo, porque quem nos procurou para fazer parte da Casa da Sabedoria sempre foi de boca a ouvido. Por incrível que Ok. pareça, nós tínhamos um site, nós tínhamos todo o sistema disposto no site e nunca recebemos contato. Então nós pensamos, bom, o sistema funciona sem necessidade do site e nós começamos a trabalhar da mesma forma Então, que então, trabalhava. então se os nossos, se as nossas seguidoras e seguidores procurarem o canal A Verdade com Larry pelo WhatsApp, eu tenho sua autorização para passar o contato da pessoa? Claro, Tá certo então? tá, Então estamos tá ótimo. certos. Ótimo então. Ótimo então. Arnaldo, você tem alguma pergunta em particular? Então, por hora não. Por hora eu estou satisfeito com a explanação. Então, estamos acertados de duas formas, certo, Frater? Nós vamos fazer uma nova entrevista com você, fazendo uma comparação entre a questão do Sagrado Anjo Guardião e da Casa da Sabedoria, do método que eu estou chamando de método da Casa da Sabedoria. Eu Sim, agradeço a você, Frater Olor, eu agradeço a você, nosso co-apresentador Arnaldo, é, e até a muito nossa. obrigado. Aliás, desculpa, eu estou esquecendo. Suas últimas palavras, por favor, Frater Olor. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouco do sistema. É, sempre me agrada falar do sistema da Casa da Sabedoria e trazer um pouco das experiências que nós vivenciamos, que eu vivenciei. É, Certo. o que eu falo aqui está tudo documentado, né? Embora em áudio, porque é menor, né? Eu tenho mais uma forma mais fácil de gerenciar, né? Eu gostaria de fazer vídeos, mas nem sempre eu consigo fazer vídeos, né? Então, mas enfim, o que é trazido aqui é fato. Eu não tenho porquê falar de grandes feitos, de então apareceu a criatura na minha frente. Não, os contatos são muito simples. Foram raríssimas vezes, houve outras criaturas que apareceram também. Essas talvez seja interessante a gente falar numa outra ocasião, que Ok. foram chamados pelas inteligências de antagonistas, Não, né? entendi. E É, esses não são legais. Esses. no meu nome, no nome do Arnaldo, no nome de todos nós, a Jéssica, que é a nossa parte de informática, nós agradecemos você. Uma entrevista mágica. Nós vamos ter futuramente mais temas. É, muito obrigado, Frater. Muito obrigado, nosso colaborador Arnaldo. E a todos os seguidores, peço que divulguem, que mandam perguntas. Até logo a vocês. Até logo. Muito obrigado, Larry. Muito obrigado, Arnaldo. Até mais. Até mais.